Tá massa? Fala milionários, milionários, tudo bom? Hoje é um dia diferente porque eu vou falar de como que vocês agem, como que vocês se enxergam e qual o perfil de cada um de vocês. Vocês devem estar se perguntando, Vitor, você é um idiota, por que você está com esse negócio na cabeça? Porque tem muitos de vocês que agem dessa forma, que são conservadores e não entendem o perfil que vocês têm de investimento. Se vocês não investirem de forma consistente e de forma coerente com o que você entende de perfil e o que você entende de segurança, de alavancagem, você pode se meter numa bela de uma fria. Tem que se conhecer para saber quais investimentos fazem sentido na sua vida. Mas Vitor, você fala para investir de acordo com o meu perfil, só que eu não tenho a menor ideia de qual que seja o meu perfil. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou dar aqui um passo a passo para você se conhecer e entender qual que é o melhor perfil de investimento para você. E não é um palpite. Existem várias técnicas para você conseguir apurar qual que é o seu perfil de investimento. Tem vários questionários e tem várias análises que é legal você ter. Perguntas que você deve se fazer para saber qual é a melhor carteira para o seu caso. Bom, eu sou o Vitor Craveiro do VC.milionário, você.milionário. E hoje eu estou aqui para desvendar, mestre de todos os truques, Mr. M mostra a cara, e te ajudar a entender qual é o seu perfil de investimento. E muito mais do que isso, você vê como que isso pode trazer benefícios na sua vida financeira. Porque você pode ser um cara super conservador e sem saber disso, dos riscos que você corre, você investe em renda fixa, você não aguenta ver nem um centavo que você está perdendo do seu dinheiro e você pode ficar super triste, super frustrado por causa disso. Então, se conheça, isso é muito importante. Ou, por outro lado, você se vê e tem um perfil que poderia estar investindo em renda variável e está frustrado com investimentos de renda fixa. Então, sabendo o seu perfil, você vai ter clareza de quais são os investimentos mais adequados para você e para o seu momento de vida. O mais importante aqui é que você deve entender não onde investir o dinheiro, mas de acordo com as oscilações que o mercado vai apresentar, onde que você vai botar o seu dinheiro, qual que vai ser o montante que você vai aplicar em renda fixa, qual que vai ser o montante que você vai aplicar em renda variável e como que isso vai fazer a pizza dos seus investimentos mudar. Não existe o melhor investimento, não existe a melhor carteira de investimentos. Existe o melhor investimento para você. Se existisse uma bola de cristal e todo mundo soubesse que o investimento X é o melhor do mercado, todo mundo ia botar o dinheiro lá no investimento X. E outra, se isso acontecesse, o investimento X provavelmente ia deixar de ser o melhor investimento. Porque o mercado é assim, ele oscila e tem contrapartidas que balanceiam todo o equilíbrio. Então eu odeio essa resposta, mas sempre que alguém me pergunta, Vitor, qual que é o melhor investimento para eu fazer hoje? Depende. Eu odeio essa resposta, mas realmente depende de vários fatores e algumas variáveis que podem influenciar o seu momento. Então, na verdade, depende muito mais das coisas que influenciam você do que as dicas que eu posso dar. E para você se conhecer, faça algumas perguntas para si próprio. Quanto dinheiro que eu tenho? 0. Tudo bem, coloque 0. Quanto de renda que eu tenho por mês? Minha renda é fixa, minha renda é variável? Eu sou autônomo, eu sou servidor público, eu tenho carteira assinada, eu sou uma pessoa jurídica? Qual que é o meu prazo para minha aposentadoria? Então, quantos anos que eu tenho, quando que eu almejo me aposentar? Para você projetar isso aí tudo e saber qual investimento hoje é o ideal para você. Outros pontos importantes também, você prioriza a rentabilidade ou a segurança? Você entende ou não entende do mercado financeiro? Qual o seu nível de conhecimento sobre os investimentos que você está fazendo para você conseguir saber se você vai fazer sozinho ou se você vai precisar de algum apoio ou ir para alguns fundos e aceitar pagar as taxas, por exemplo. E é para isso que existem as avaliações de perfil dos investidores. Isso é orientado pela CVM, eu não estou inventando esse tipo de coisa, você tem que entender como que você age de acordo com as oscilações. E lá no site da própria CVM você consegue achar um questionário que você pode responder e no final você vai ter o seu perfil. Mas o legal é a gente fazer essa reflexão agora, presta atenção. O importante é você entender se você tem um pensamento defensivo ou não a qualquer relação de perda do seu dinheiro. Por exemplo,
se você não aguenta perder nem um centavo, se você aceita, mas com uma faixa considerável de segurança, ou se você aceita perder muito, mas ganhar muito também em contrapartida se der certo. Em contrapartida, você tem que também entender se você tem um outro perfil de investidor que aceita ter ganhos maiores, ou se você está confortável já com investimento de renda fixa e pode correr mais risco também botando em mercados mais arriscados como renda variável. Eu não gosto de ficar me atentando a nenhum tipo de investidor, a nenhum perfil de investidor, mas de forma geral são três. Ou você tem um perfil de investidor moderado, ou agressivo, ou conservador. O perfil conservador é um perfil que basicamente não gosta de assumir muitos riscos. Ele preza mais pela liquidez e pela segurança. Esse tipo de milionário ele não vai aceitar assumir riscos que possam comprometer o recurso e o patrimônio que ele está construindo. E os melhores investimentos para esse tipo de perfil são fundos de renda fixa, LCI, LCA de 3 a 6 meses, não por prazo muito maior, porque está comprometendo a liquidez que a pessoa preza, tesouro direto e outros. O perfil moderado ele já é um investidor que preza pela segurança, mas ele quer atingir um rendimento, uma rentabilidade maior do que a média do mercado. E aí ela vai tentar ponderar isso, ela vai buscar o equilíbrio entre a segurança e maior rentabilidade da carteira. Vai pegar dinheiro, vai deixar investimentos com um maior prazo, vai botar investimentos com uma parcela pequena, mas em renda variável, e vai diversificar para tentar alcançar mais do que 100% ou 110% do CDI. Geralmente esse tipo de perfil ele bota a maior parte da carteira em renda fixa, por exemplo 75%, enquanto 25%, a menor parte da carteira, ele bota em renda variável. Essa é a composição geralmente do perfil moderado. E os melhores investimentos para esse tipo de perfil são tesouro direto, fundos de ações, debêntures, LCI, LCA, CDB, só que de um pouco maior prazo. Então ele busca sempre botar a maior parte em renda fixa, mas aloca um pouquinho em renda variável também, porque ele aceita esse risco para conseguir e tentar receber uma rentabilidade maior. Ele não está satisfeito com a média do mercado. E agora o terceiro perfil é um perfil de investidor agressivo. Você ser investidor agressivo não quer dizer que você tem 100% dos seus investimentos em renda variável, em ações, em FI, assim por diante. Esse investidor, ele é um investidor que entende um pouco mais do mercado, ele já tem um conhecimento um pouco maior e mesmo ele tendo a maior parte do seu dinheiro em renda variável, ele tem sim que ter uma reserva de emergência, investimentos de curto prazo e de médio prazo. Só que a maioria está em longo prazo em renda variável. Então esse perfil não é só uma pessoa que tem apetite a risco. Eu quero correr risco, eu gosto de ver o dinheiro oscilando, mas é um perfil de pessoa que tem tolerância à perda. Não é uma pessoa que se entrasse na conta dela e visse que o patrimônio dela diminuiu 2% de um mês para o outro, ia ficar desesperada e ia cair no chão dura. Que tiro foi esse? É uma pessoa que tolera essas perdas porque ela sabe do risco que ela está correndo e ela calculou esse risco. É a pessoa que entende um pouco mais do mercado. Então pense o seguinte, você suponha que você pegou 10 mil reais e investiu hoje, passou 3 meses, você foi ver o seu saldo, ele está em 8.500. Você ia ficar tranquilo com isso? Se você não ia, entenda os investimentos são adequados para você. Porque se você ia ficar tranquilo, e você entende isso, e você aceita correr esse risco, você tem que estar disposto para gerir aquilo. Esse é o tipo de perfil agressivo. E a dica que eu quero dar para vocês dentro desses 3 tipos de investidores, desses 3 perfis de investidores depende muito do seu momento de vida, da sua empregabilidade e das suas responsabilidades financeiras. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho 24 anos de idade, eu não tenho dependentes financeiros, eu tenho uma empregabilidade boa, eu posso hoje correr mais riscos. Só que se eu sou uma pessoa, vamos supor, eu tenho 50 anos, eu tenho 3 filhos que são novos, eles são totalmente dependentes financeiros de mim e eu sou autônomo, eu sou empresário, eu tenho riscos da minha empregabilidade. Eu posso ser uma pessoa agressiva nos meus investimentos? Porque se amanhã, caso você precise de grana, você pode ou estar tomando prejuízo ou você não tem a liquidez que você queria. Então isso que você tem que colocar na balança, qual o momento de vida que você está, qual reserva você já tem, quais riscos você está disposto a correr. E outro ponto aqui que para mim eu acho que é o mais importante é você entender o seu conhecimento e sua disponibilidade para ficar gerindo e fazendo todo esse trabalho. Tem muitas pessoas que não querem entender onde que o dinheiro dela está, não fazem questão de ter preciosismo, meu dinheiro está aplicado nesse fundo aqui, nessa ação, diversifiquei a carteira porque eu entendi o mercado. Tem pessoas que
por botar o dinheiro em algum fundo multimercado ou botar o dinheiro em algum fundo de crédito privado, tem muito mais conforto e está muito mais tranquilo que ela está tendo um dinheiro com rentabilidade um pouco maior do que a média de mercado e ela está ali tranquila, não está tendo o esforço que ela poderia ter caso ela fosse fazer isso de forma minuciosa. Enquanto tem outras pessoas que entendem do mercado, entendem dos riscos, querem tomar as rédeas dos próprios investimentos e estuda pra caramba e quer fazer sozinho mesmo. Então você tem que ver qual a sua disposição e momento de vida. E os melhores investimentos para investidores de perfis agressivos são ações, debêntures, FIs, ETFs, investimentos em ações estrangeiras e outras diversificações que você pode fazer também no mercado financeiro. Ok, Vitor, mas como é que eu descubro qual é o meu perfil de investidor? Se eu sou moderado, se eu sou conservador ou se eu sou agressivo? Vou usar uma regra aqui. Não é o que você tem que aplicar na sua vida, mas é o que você tem que entender e pensar se faz sentido ou não. Se encaixa no momento, pense isso. Para você descobrir seu perfil, vamos tentar usar aí o que o mercado chama de regra dos 80. Então imagine o número 80. Você pega o número 80 e imagine a sua idade. Eu vou usar o meu exemplo, tá? Eu tenho 26 anos de idade. Eu vou pegar 80 e vou diminuir de 26. 80 menos 26 dão 54. Esse é o valor que eu deveria hoje ter aplicado em renda variável. Esse, para o meu perfil, deveria ser o limite para eu aplicar nesse tipo de investimento. 54% da minha carteira. Esse número, essa regra, ela é utilizada para balizar os tipos de investidores. Você tem que ver, na verdade, quanto você está disposto, qual é o seu nível de conhecimento e se faz sentido ou não para o seu momento. Já que você entendeu que o importante é você tomar essa decisão, você tem que ver, se você estiver passando dessa regra, por exemplo, o seu número deu 50 e você está investindo 70% do seu dinheiro em renda variável, você tem que redobrar a atenção. Então, só atente se tem isso como alerta, é um norte. Por exemplo, você vai ter mais cuidados com o seu fluxo de caixa mensal, você vai ter mais cuidados com a sua empregabilidade, você vai ter mais cuidados com os seus financiamentos, você vai evitar fazer isso, você vai ter mais cuidado com o seu uso de crédito também. E pô, Vitor, beleza, eu tô seguindo essa regra, mas cara, surgiu uma oportunidade aqui de ouro e eu investi e a pizza da minha carteira de investimentos mudou um pouco, eu tô ultrapassando essa regra. Tô errado? Não, você não está errado. É caso a caso, mas você pode de repente aí acionar algumas regras de stop dentro da sua carteira que está investida em renda variável, para você minimizar as suas perdas. Porque aí você tem que aumentar a sua atenção, porque a sua carteira está em desequilíbrio com o que a regra recomendava. Bom, todas essas informações aqui são referências para você refletir na sua vida, não uma regra que você pode usar sempre. Então pense você se isso faz sentido ou não e veja quanto de tempo você quer dedicar para equalizar toda a sua carteira. E como isso depende muito do seu momento de vida, quando você vai montar a sua carteira, você tem que pensar se você quer uma coisa ou outra. Ou você vai querer acumular patrimônio, ou você vai querer gerar renda passiva. É muito difícil você conseguir fazer as duas coisas em paralelo, porque não faz sentido você pegar, por exemplo, R$5.000 e querer gerar uma renda passiva acima disso. Vai ser uma renda passiva insignificante, digamos assim. Então, primeiro você tem que acumular patrimônio, juntou e acumulou um patrimônio suficiente, aplica isso para gerar renda passiva e você ter tranquilidade. Então, geralmente na sua vida, você começa com investimentos com uma alavancagem ou com investimentos que buscam mais longo prazo, que é mais em renda variável, e ao longo da vida, ao decorrer dos anos, você vai mudando isso para renda fixa. Eu não me considero um perfil de investidor agressivo, nem moderado, nem conservador, mas a minha carteira hoje, mais de 90% do meu dinheiro está em renda variável. Isso quer dizer que eu sou um investidor agressivo? Não necessariamente, porque eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho a minha segurança e caso aconteça alguma coisa, eu vou tirar disso e não dos meus investimentos que eu coloquei lá na renda variável.